Olá, queridos, tudo bem com vocês? Que o Eterno nos abençoe em nome de Yeshua. Bom, o vídeo de hoje eu quero trazer aqui algumas respostas para muitas dúvidas que as pessoas têm. Existe uma área muito complicada de se falar, porque ela é bem abstrata, ela é muito espiritual, tá? São várias. Eu já fiz um vídeo aqui no YouTube sobre o sucubus e incubus, mas existem algumas questões sobre esse tema. São Shedim, entidades espirituais que às vezes podem tomar forma humana. Então o assunto de hoje é bem interessante, relevante para algumas pessoas que pedem conselho, como lutar contra os súcubos ou contra esses espíritos. De fato, a paralisia do sono é real. Você já teve, Felipe? Já. Com 12 anos de idade eu tive algumas experiências não muito boas, então isso é real. O Shedim já agarrou na minha garganta, eu era virado na cama. Bom, pasme. Por esses dias atrás, um tempo atrás, a minha mãe me trouxe uma notícia. E eu fiquei bem espantado com essa notícia. Não era o súcubus, mas foi uma ação espiritual que aconteceu com ela. Ela disse que ela estava dormindo e uma mão arrancou ela da cama e jogou ela no chão. E ela quase se machucou. Foi 2 ou 3 vezes. Então eu alertei, mãe, tem algo espiritual que está aí precisando ser resolvido. Então, ela foi jogada da cama. Literalmente, ela foi jogada no chão. Inclusive, se machucou. Então, existe uma ação espiritual que os shedins, os demônios, tomam forma humana. Esses shedins súcubos e incubos, ele tem objetividade, tirar a energia vital da pessoa. Depois as pessoas começam a adoecer, ficar mal. São relatos e relatos. Mas isso não era muito falado. Existem pessoas que passam por muitas situações e não têm coragem de contar, têm vergonha de falar. Eu nunca contei isso para minha mãe na minha infância. Poucas coisas eu falei. Só uma vez que eu vi um demônio literalmente de olhos abertos. Minha mãe, ela frequentava uma religião que ela lidava com os espíritos. Então ali, assim, recém-convertida, eu tive algumas experiências nada agradáveis. Mas o que deve se fazer? Então, primeira coisa, já fiz um vídeo aqui, mas eu quero novamente falar que existem muitos relatos, tá? Eu não vi tantos homens relatando, eu não sei se eles têm alguma vergonha de falar. Um caso eu vi homens falando, inclusive no meu canal teve comentário, tá? Teve alguns, tá? Enfim, mas também há muitos relatos de mulheres. Então tem os dois, os súcubos e incubos, um que ataca o homem e um que ataca a mulher. Talvez os homens não falam tanto ou não pedem conselho sobre o assunto, Às vezes, dependendo da situação, a pessoa em si é um assunto que as pessoas não querem falar. Às vezes a pessoa passa aquele tormento, aquela vida ali, e aquilo passa, tem pessoas que passam, e aí acaba esquecendo aquilo e acaba não tratando essa questão. Se você estiver sendo atacado por súcubos ou incubos, por exemplo, paralisia do sono, sonhos de origem, vamos dizer assim, eróticas, sonhos eróticos, você pode estar sendo, o súcubus pode estar se aproximando de você. Entenda que nós somos seres humanos, estamos numa matéria, mas somos espirituais. Então o súcubus, ele vai, como é um ser espiritual, ele está na esfera, vamos colocar aqui em outra dimensão. Quando você está dormindo, evidentemente ali há uma possibilidade de tentar atacar o espiritual, mas ainda não atacou o físico.
Dependendo de portas que foram abertas, as pessoas podem ser atacadas fisicamente, comprovado. Tem até um filme de uma situação que aconteceu com uma mulher. Então, se está na área do sonho, porque ele está acessando a parte espiritual, tá? Mas não está acessando a parte física. Então, você precisa tratar das portas. Bom, o que pode influenciar? Gente, o que pode abrir uma porta para Shedim? O Shedim, ele trabalha com o pecado. Então, o Shedim, ele entra através de portas que nós mesmos abrimos ou através de nós são abertas. Então, o que você precisa fazer? Primeiro, tem que ver como está a sua vida com Deus. Você tem uma vida com Deus, um homem de Deus não vai ser atacado por súcubos ou incubos. Uma pessoa que tem santidade não vai. Agora, uma pessoa que ainda está com fragilidade nessa área espiritual, ainda não chegou a um patamar, tá, de os demônios ficarem longe, ele encontrar legalidade, aí vai ficar um pouco complicado. Então, precisa tratar essas portas. Então, é muito importante você que esteja passando por isso, você tratar da parte espiritual e da santificação. Não é necessariamente... a pessoa não precisa estar em pecado. Não precisa estar em pecado. Mas pode ser que alguma porta ainda esteja aberta para que esses Shedim, essas entidades, cheguem até você. A Bíblia diz que o Eterno é o guarda de Israel. Ele guarda a nossa vida. Então é preciso ter uma vida de comunhão com Deus, intensa oração. Errar, todo mundo erra, gente. Pecar, quem nunca pecou? Paulo diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a questão é a consciência de como eu estou vivendo. Às vezes você está fazendo algumas coisas e você acha que não é errado. Mas para a legalidade do Shedim Então você precisa ver toda essa tua área, principalmente como súcubos e incubos são demônios do sexo, precisa tratar essa área. Se essa área está sendo cuidada através das Escrituras e de uma vida santificada. Por exemplo, pessoas que teve vários relacionamentos, pessoas, o que vê às vezes pode influenciar, essa falta de, vamos dizer assim, uma espiritualidade que não está no patamar que precisa estar. Então eu vejo que as pessoas às vezes pedem conselho sobre o assunto, sobre os súcubos e incubos, e as pessoas, às vezes, não percebem que precisam fechar as portas que estão abertas. E relatos, por exemplo, de pessoas que elas permitem súcubos vir e se relacionar. Depois essas pessoas ficam doentes. Por que ficam doentes, Felipe? Porque ali na verdade, ele está sugando sua vitalidade. Esse é o súcubus. Suga sua vitalidade. Então, é importante não dar brecha a esse Shedim, tá? Eu fico surpreso com comentários que eu vejo nesse assunto. Além de tudo, eu sou um pesquisador. Eu pesquiso do assunto em todas as partes. Eu já fui até na área espírita pesquisar sobre os súcubos e incubos. Eu fui em áreas circulares pesquisar sobre os súcubos e incubos. E eu vi vários relatos, vários comentários. Tem pessoas que dizem, eu tenho relações com súcubos, né, voluntariamente. Uma outra pessoa colocou assim, eu sou mulher dos súcubos. A outra colocou, súcubus me dá prazer, súcubus me realiza. Outros não quero isso para minha vida, isso é muito ruim. Então ali, muitos comentários sobre isso. Então, esse assunto não é mais, vamos dizer assim, algo que está oculto, já é muito estampado isso. Agora,
Gente, nós estamos num tempo, se você fala que demônios podem tomar forma humana, as pessoas elas não acreditam. Mas a pessoa que passa por uma situação dos súcubos e incúbos, ela sabe que é verdade. Então eu vejo às vezes na própria religião uma carência de informação, justamente para passar para o público. Teve pessoas que me relataram o seguinte: fui contar para o meu líder espiritual. Na época, né? Meu líder espiritual disse que eu estava louca. Então, preste atenção, pastores que não sabem nada desse assunto num tempo de hoje. E você vê pessoas que não têm vínculo com a religião saberem mais sobre o assunto. Pesquisa aí no YouTube, súcubos, incúbos, relatos. Vocês vão ver que não precisa ser da religião para saber sobre o assunto. Agora, eu acho que os líderes, eles foram chamados por Deus para estarem ali para ajudar, para ensinar, para poder cuidar dessas pessoas. Agora, se eles não estão se preparando para esses assuntos, muito mais nessa área, eu acho bem relevante eles começarem a cuidar disso, porque pelo que eu tenho visto, tem muitas pessoas que estão passando por isso e tem vergonha de falar, por achar que são loucas ou loucos, ou por alguém pensar, né, que são loucos ou loucos, ou ter uma impressão errada da pessoa. Então você que esteja passando por isso, não guarde isso com você. Converse com alguém que é mais espiritual para te ajudar, tá bom? Meus contatos vão ficar aqui. Meu e-mail felipecunha0215@gmail.com. Meu Facebook Felipe Cunha Hatzadik. E meu WhatsApp eu deixo aqui se você, estiver passando por alguma situação do tipo. É um trabalho espiritual, é uma batalha. Agora, são várias pessoas passando por essa situação e mais, tem causa. Quando você vai conversar com a pessoa acaba conversando da sua vida e você diz, a causa é essa aqui, essa foi a porta para os súcubos. Peça perdão a Deus, eu oriento a pessoa, quando vamos conversando, a pessoa se sente na liberdade de conversar, se sente bem para falar, e aí começa a relatar as situações, e aí vai falar, a porta está aqui. Então tudo tem uma porta. O súcubus não vai atacar uma pessoa que estiver todo selado. Não vai. O súcubus não pode acessar uma pessoa que esteja selado. O súcubus só pode entrar numa porta que está aberta. E essa porta aberta pode ser fechada por você. Falta de conhecimento é que gera toda a problemática. Meu povo perece por falta de conhecimento. Então, você precisa ter o conhecimento, fechar essa porta, e que, infelizmente, pode atrapalhar a sua vida. Pode colocar doenças, porque o súcubus sugando tua energia, acaba você ficando sem força e passando uma série de situações difíceis. Então, não deixe isso para depois. Cuide da sua vida sentimental, espiritual. O físico, nós dependemos do físico, porque, se por exemplo, nosso cérebro, se o nosso cérebro falhar, isso acaba prejudicando o meu espiritual. O meu corpo precisa estar com saúde, né? As pessoas precisam entender que meu corpo, tá? Ele guarda o quê? O meu espírito. Se meu corpo tiver com defeito, o meu espiritual não vai funcionar direito. Então precisa ser cuidado em todas as áreas da nossa vida, tá bom? Se você estiver passando por situações do tipo, você precisa urgentemente orar, pedir para Deus fechar essas portas. Então, quando nós vamos tratar desse assunto dos súcubos e incúbos, nós aconselhamos sempre a pessoa rever sua vida. Se existe alguma legalidade, quando eu digo legalidade é pecados ou relações sexuais que houveram, relações sexuais ilícitas, algum tipo de prática que pode ter aberto essa porta para eles. E aí as pessoas, pecados podem abrir portas. E aí a pessoa pode estar sendo afligida aí pela entidade aí.
tá bom? É um assunto vasto, tem muito ainda a se falar, pois por ser muito espiritual e, vamos colocar, abstrato, alguns líderes acabam não falando sobre o assunto. Cuidar de almas é um trabalho que Deus deu para um homem de Deus. Eu não vou esperar isso de uma pessoa que está preocupada com outras coisas. Mas o homem de Deus tem que se preocupar com a saúde do povo, que ele está arrebanhando, que ele está cuidando. Então, os homens de Deus precisam estar aptos a falar sobre esses assuntos. Tá bom? Você pode estar enfrentando uma guerra espiritual. Muita coisa pode estar dando errado na sua vida por falta de conhecimento. Então, tenha cuidado com isso aí. Tá bom? Espero que esse vídeo traga alguma informação para vocês úteis, uma orientação, e que vocês possam ver. Encontrei a causa, Felipe. Encontrei a causa da porta. Achei a porta da legalidade, que eu abri. Por intermédio de mim, essa porta está aberta. Bom, feche ela. Peça perdão a Deus daquele pecado. Peça a Deus que feche aquela porta que foi aberta. Tá? Repreenda o Shedim. Tá? Você tem autoridade. Você pediu perdão. Deus lançou no mar do esquecimento. A porta se fecha. Sucubus não te ataca mais. Precisa se confessar a Deus. Precisa se confessar a Deus. Tá? Vamos dar um exemplo muito claro aqui. A pessoa que se masturbou, ela abriu uma porta ali, né? Às vezes a pessoa... Enfim, eu queria poder falar mais detalhes, mas fica muito complicado falar aqui. Não dá para falar aqui no YouTube, tá? Mas aí abriu uma porta nessa área, então ela pede perdão por aquilo que praticou a Deus, pede a Deus para fechar essa porta, tá? E repreende o súcubus. Então o súcubus vai chegar ali, ele vai ver a porta fechada. Porque a porta foi fechada por Deus. O homem abriu, Deus fechou. Quando o súcubus chegar para entrar, não dá para entrar mais. Aqui não tem mais legalidade. Então entenda que pecado abre portas, portais, onde os shedins eles passam. E quando eles passam, ele tem acesso a você, tua vida, tá? Ele pode entrar na sua vida e arrebentar com você e você pensar, por que eu tô assim, por que minha vida tá assim? Mas ali tem shedin entrando dentro da sua vida. Então, quando você pede perdão, a solução para uma pessoa que está passando por situações assim, é pedir perdão de qualquer pecado, tá? E a pessoa recorde que tem que haver uma porta. O súcubus não pode chegar entrando na minha vida. Ele não pode chegar e entrar dentro da minha casa, sabe? Então tem que haver uma porta para o súcubus ter legalidade. Eu posso entrar aqui, a porta está aberta. Eu vou entrar. Aí ele entra porque a porta está aberta. Então se você fecha a porta do súcubus, ele vai bater a cara na porta e vai voltar. Eu não posso mais entrar dentro dessa casa. Então a legalidade, ela vai surgir com uma transgressão. Então por isso o perdão é essencial em qualquer área da vida. Peça perdão, Pai, me perdoa os meus pecados, eu transgredi aqui, não fui tão forte, falhei aqui, peço perdão, Senhor. Lança no mar do esquecimento e fecha essa porta para mim, por favor. Fez isso? O céu é instantâneo, gente. Coração puro, sincero, está sendo sincero, está sendo honesto com Deus? Na hora, Deus não rejeita o coração quebrantado, contrito, sincero e verdadeiro. A porta fechou, sucubus. Sucubus não tem mais entrada na tua vida. Aí o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar de forma externa, tentando agora trazer algumas coisas até onde ele deve ter um limite para trabalhar fora, né? E ele vai tentar trazer alguma sedução, alguma coisa para que você volte a abrir uma porta, para que ele possa entrar de novo. Então, depois que o súcubo vai embora, não entra mais na sua vida, você tem que ter esse cuidado dessas portas não serem abertas novamente, para que você não venha aí passar uma luta de novo e fica pior, né? Então, cuide da sua vida espiritual, cuide da tua vida sentimental, cuidado com relacionamentos, pense antes de fazer as coisas,
Peça orientação divina. Hoje você pode sentir prazer, alegria, mas o preço, a cobrança vem lá na frente. Davi, naquele momento que ele estava com Betseba, com certeza ele amou aquele momento. Ele teve os maiores prazeres da vida dele, porque ele estava naquilo que era proibido. Mas depois foi o preço de Davi. A luta que ele passou, as brechas que ele abriu nessa relação ilícita, porque um pecado começou a chamar outro pecado. Davi, ele agora já está mentindo. Davi agora já está tentando encobrir o pecado dele. Depois ele está cometendo pecados ainda piores. Então, uma porta abre outras portas. Por isso que um abismo chama outro abismo. Cuidado com a sua vida. Você é uma alma que pode ser iluminada. Se já é, continue assim. Se ainda não é, você pode ser. Através do Evangelho, através de Yeshua HaMashiach. O Eterno entra na sua vida. A Bíblia diz assim: vós sois a luz do mundo. Onde a luz chega, as trevas não podem permanecer. Traga Deus para a sua vida. Traga o Eterno para a sua vida. Perdão, santificação, arrependimento. Isso é o caminho. Pedir perdão, falar: Senhor, eu errei aqui. Preciso do teu perdão, da sua ajuda. Precisa-se falar com Deus. Clama a Ele. A Bíblia diz que a nação de Israel estava no Egito cativa. O povo começou a clamar a Deus e Deus ouviu. E disse: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Aí lembro da oração de Shelomó. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, ele ouvirá a oração deste povo e ajudará este povo, abrará as comportas dos céus, derramando bênçãos sobre os seus. Mas é necessário haver arrependimento, clamor, busca. Tá bom? Se você estiver passando por essa situação, não sei o que fazer, preciso de ajuda, entre em contato. Tá bom? Um grande abraço. Yahuwah vos abençoe. Em nome de Yeshua HaMashiach. A solução para a sua vida é o Eterno. Amém? Em Yeshua. Baruch Hashem. Bendito o nome do Eterno. E deixe seu like. Compartilha. Assunto tão difícil de se falar, não é? Mas é necessário se falar, sim. Pessoas estão sendo atormentadas por demônios. E são desde solteiros a casados. Então, isso é sério, tá bom? Aí você não sabe porque está doente. Os espíritos estão tomando conta. De portas estão sendo abertas. Às vezes um filme, algo, enfim. Tá? Cada caso é um caso, precisa se analisar tudo. Tá? Que o Eterno venha te ajudar, tá bom? Firme e forte. Em nome de Yeshua HaMashiach. Até a próxima. Deixe seu like, compartilha, se inscreva no canal. E obrigado a vocês terem nos apoiado nesse grande trabalho de Teshuvah, de retorno. Em nome de Yeshua. Shalom a todos.